Isso aí, galera, vamos lá. Começamos as nossas respostas do fórum, como a gente fez ontem. Vamos terminar a aula com essa atividade, tá? Não vou iniciar o sistema muscular hoje, porque acho que vai ficar muita informação. A gente inicia amanhã. Então nós vamos fechar a aula de hoje com essa proposta das respostas aqui do fórum, tá? Primeira pergunta, quem está me mandando lá é a Ingrid. Tá, qual a vértebra que sofre lesão e deixa a pessoa paraplégica? Muito interessante isso. O indivíduo paraplégico perde os movimentos da região lombar para baixo. O indivíduo tetraplégico perde os movimentos. O indivíduo tetraplégico perde os movimentos do pescoço para baixo. Paraplégico, tetraplégico. O indivíduo hemiplégico perde os movimentos de um dos hemisférios corporais. Hemisfério esquerdo, hemisfério direito. Paraplégico, tetraplégico, oh meu Deus, hemiplégico. Normalmente a paraplegia vem de uma lesão da vértebra da lombar ou uma das vértebras da lombar. Ok? Vamos para a próxima. Legal. Aí o Gustavo me perguntou: eu gostaria de saber quais são os ossos pneumáticos e sesamoides e quais suas funções do esqueleto. Muito bom, Gustavo. Ossos pneumáticos. Ossos pneumáticos são cavidades. Então, por exemplo, a cavidade ocular é uma região pneumática. Esta cavidade do osso ilho, que abriga a cabeça do fêmur, é uma região pneumática. Toda região pneumática é uma concavidade. Tudo bem? Função: abrigar estruturas. Tá? Ossos sesamoides, acho que eu disse no segundo vídeo. São ossos, como por exemplo na patela, como por exemplo os ossos do carpo. Depois você olha no desenho lá que fica bem mais interessante. O que acontece com o osso quando ele é sesamoide? Ossos do carpo. Quando nós fazemos a flexão de punho, esses ossos do carpo, eles levantam os nossos ligamentos, tirando o contato, o atrito dos ligamentos com as extremidades ósseas. São essas duas funções. Ok. Gravada aqui a resposta do Gustavo. Vamos para a próxima. Gabriela. Professor, estalar os dedos faz mal? Não. Não tem nada de problema em estalar seus dedos. É até uma sensação bastante agradável. Tá ótimo, Gabriela. Todo mundo me pergunta isso na aula de anatomia, sabia? É que a gente cresce com os nossos pais ensinando algumas coisas para nós, né? Bem interessante. Tá bom, Gabriela? Próxima pergunta de Jennifer Carolina. Professor, se uma pessoa dormir de forma errada, dormir de mau jeito, ela pode fraturar a clavícula? Muito difícil, tá? Casos de fratura de clavícula, né? Elas são bem raras com as pessoas dormindo. Gente muito obesa, mas aquela obesidade mórbida mesmo, pode sofrer ao tentar virar na cama. Mas dormir de mau jeito, você no máximo vai sentir uma dor, um incômodo e tal. Então a gente às vezes dorme de lado, pessoas que dormem de lado, né, vista lateral, no meio da noite normalmente viram para o outro lado, porque essas estruturas ficam ali em atrito, acaba um certo cansaço. Mas é difícil fraturar a clavícula dormindo, tá? Bem, uma ação bastante rara. Eu entendo que sim, tá? Ok? Vamos para a próxima. Legal, né? Parece aquelas perguntas de auditório. Próxima pergunta. Quem está falando aí do outro lado da linha? Que ótimo isso. Adriano Oliveira. O sistema está meio lentinho hoje, não sei o que está rolando.
Adriana me pergunta, bom dia, prof, tenho escoliose. Sim, já fiz dezenas de físio, já tentei operar várias vezes, mas é muito burocrático, morro de medo de virar Zé Tortinha. Como assim? Quando ficar mais velha, corro risco? A escoliose, como eu disse, desvio lateral, coluna no seu curso normal, mais ou menos na altura da região torácica, a escoliose vai haver uma curvatura da coluna. Então, você tem uma escoliose, você precisa entender o nível da tua escoliose. Qual é o tipo de limitação social, limitação física, limitação profissional que ela te propõe. Esse desvio é intenso, te atrapalha demais, atrapalha a sua autoestima, atrapalha na sua profissão que você exerce, ou até mesmo na profissão de enfermagem, não sei se você pretende exercer. Então são todas essas questões que você tem que analisar. A cirurgia de colunas, todas elas são todos processos complexos. É uma região extremamente complexa do corpo humano, tá? Questões ósseas e estruturais e ainda a questão do sistema nervoso, que usa a coluna vertebral como um alojamento, digamos assim, tá? Tanto o sistema nervoso central quanto o periférico. Então a burocracia em torno de... Você tem que fazer uma análise. Agora, a melhor idade, ficar idoso com um problema estrutural, é um acrescer de um novo problema para a tua melhor idade, sem dúvida nenhuma, tá? Vamos lá, seguindo. Jennifer! Professor, o fórum não abriu para mim. Dá uma olhada aí, tenta sair e entrar de novo, tá? Sempre nesse propósito. O sistema às vezes ele dá uns bugs, muita gente usando. Vou para a próxima pergunta, Carla. A Carla nos pergunta... Só um minuto, Carla. Tá, Carla. Abriu aqui, desculpa. Oi, prof, tenho 2 perguntinhas hoje. Beleza. Já fiz muita prática de Thai lancing, eu não sei o que é isso. Que uso de corsetes para afinar a cintura. No que pode me prejudicar? Tá. Vocês têm algumas mulheres, algumas danças, alguma coisa assim, usam o famoso corpete, né? É corpete que chama? Enfim. Olha, é assim, a ideia é que tudo em exagero não é legal. Se você utilizou isto durante algum tempo da sua vida, e desta prática, desta utilização, isso te gerou dores na lombar, isso te gerou algum tipo de incômodo na coluna, qualquer outra prática de atividade física que você faça vai te prejudicar, ou não. Porque se você usou de maneira correta, se você fez o balanço em estar usando e não estar usando de forma correta, não vai te proporcionar muitos prejuízos. Até porque, digamos assim, a idade da pessoa conta muito também com essa questão, entendeu? E o tempo e o período de uso, tá? Percebe aí, tenta analisar se você teve alguma intercorrência por conta disso. E a sua pergunta, o que é a hérnia de disco e por qual motivo aparece? A hérnia de disco é uma projeção do disco intervertebral. Lembra? Entre cada vértebra nós temos lá uma aponeurose, um disco cartilaginoso, que é o disco intervertebral. Quando esse disco é pressionado pelas vértebras, eles estão entre as vértebras. Num movimento de flexão de quadril, num trauma ou numa atividade física mal elaborada, esta aponeurose, essa esponjinha, ela é espremida entre as vértebras e salta fora das vértebras uma espécie de uma pequena bolha. Isso é uma hérnia, isso é hérnia de disco. Você quer falar comigo, Bia? Rapidinho. Gente, um minutinho só, professora Bianca. Rapidão, tá? Pode falar, Bia. Marcelo, o Thiago tá passando mal. Será que eu podia liberar eles 15 minutinhos
minutinhos mais cedo, só para mim no hospital, viu, Tiago? Só para... Tiago, seu marido? É. Não, pode, claro, pode falar para eles. Só. Pode falar para Tá eles, bom, tá? obrigada. Fica tranquilo. Imagina. Vamos lá, gente, continuando a próxima pergunta. Acho que eu respondi sua pergunta, né, Carla? Bem interessante sua pergunta. Próxima pergunta, Beatriz. Vamos lá, Beatriz. Ok, professor, bom dia. Bom dia, Beatriz. Eu estava procurando no Google fotos da coluna. Apareceu uma escrita bico de papagaio. O que é? Vamos lá. Quando você tem uma fratura de vértebra, quando você tem uma hérnia de disco, quando você tem um rompimento total e o esvaziamento do líquido sinovial do disco intervertebral, quando uma vértebra está em contato com a outra, as vértebras não podem entrar em contato uma com a outra, ossos se fundem. Ossos, ao entrarem em atrito, eles promovem desgastes. O bico de papagaio é quando você não tem mais o disco intervertebral, as vértebras estão coladas umas nas outras, e com o tempo as vértebras coladas umas nas outras, este atrito entre ossos vai gerar desgastes, vai gerar pequenas pontas, pequenos processos espinhosos. Era este o nome que eu queria lembrar. Forma então um bico ósseo. No contato, forma-se um bico. Isso é bico de papagaio. Tudo bem? Próxima perguntinha. A pergunta agora é da Adriana Ribeiro. Olá, Adriana, por que existe, professor, melhor dizendo, existe algum ossinho da coluna que nasce em alguns e outros não? Se acontece isso, a gente está falando de uma anomalia. A pessoa tem que nascer com todos os ossos da coluna, lá da cervical até o nosso chamado cóccix. Ok? Ok, vamos lá para a próxima. Gravado. Pergunta da Adriana. Não perguntei. Foi essa, Adriana, que eu respondi. Desculpa. Uma coisa. Ok, Adriana. Gravei sua resposta. Muito bem, desculpa. Vamos para o próximo. Geliane. O que a Geliane está me perguntando? Bom dia, professor. Tem algum osso do corpo humano que nasce completamente desenvolvido ou todos os ossos vão se desenvolvendo durante o processo de crescimento? A grande maioria dos ossos vão se desenvolver pós processo de crescimento, exceto a caixa torácica, que já nasce completa, tá legal? E a coluna vertebral, que também já nasce completa. Os ossos de membros superiores, de membros inferiores e alguns ossos ainda de crânio e de face vão se desenvolver, tá bom? Muito bom, resposta gravada, ok. Ana Elice me perguntou, bom dia, prof, há uma preposição genética para dores nas costas? Não. Dores nas costas são processos de desgastes da utilização do corpo. Dores nas costas, a maioria somos nós mesmos responsáveis por elas. Se nós fazemos atividade física, se nós temos posturas para andar, postura para sentar, que tipo de trabalho a gente se desenvolve, se a gente utiliza calçados adequados, se a gente se alimenta direito. Tudo isso é saúde corporal. A maioria das dores que adquirimos são porque fazemos mau uso do nosso corpo. O colchão que você dorme, o travesseiro que você usa, se você passa o dia assistindo televisão sentado em postura errada, quando criança você não foi incentivado a fazer prática de brincadeira e de atividade física. Legal? Vamos lá? Gravada, ok. Vamos para a próxima. Sistema meio lento hoje, tá meio chatinho hoje o sistema, viu? Aí, ó. Tá virando lá, ó.
Tá problemático. Segura lá. Bom, vou postar esse aqui com 15 minutos.